1 Samuel, capítulo número 14, eu vou falar sobre coragem. Antes de começar, diga por teu irmão assim: ser forte e corajoso. É difícil, mas a vida exige da gente coragem. Coragem para enfrentar tudo que vem pela frente. Nós não temos a mínima ideia do que vai ser esse ano, das coisas que vão acontecer esse ano, do que vai surgir esse ano, mas nós vamos precisar de muita coragem para enfrentar todas as coisas que vêm pela frente. Coragem, para mim, é a mais perfeita virtude. É a virtude mais principal que nós podemos ter na vida. O resto vem por acréscimo. Se nós não temos coragem, não tem como nós enfrentarmos nada. Há uma frase de Zig Ziglar que dizia o seguinte: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Eu vou repetir: nem tudo que você enfrenta você muda, mas você não vai mudar nada até que enfrente tudo que vem pela frente. Então a vida exige da gente coragem. Coragem para tudo mesmo. E eu vou pegar exemplo de um homem na Bíblia. Seu nome é Jonatas. E esse cara mostrou ser macho, ser homem, corajoso para enfrentar uma luta, uma dificuldade terrível na sua vida. Esse cara, eu tiro o chapéu para esse cara. Os filisteus, que era um povo que perseguia Israel, oprimiram Israel durante muitos anos, séculos oprimiram Israel. Sempre o povo de Israel lutou contra os filisteus. Eram inimigos tradicionais, ferrenhos, eram os inimigos da qual veio Golias, no qual Davi venceu. Eles cercaram Israel e dominavam Israel. Vamos ver aqui com você esse texto, do 13, do 16 ao 22. Olha para você ver só como estava o povo de Deus e o povo de Israel. 13, do 16 ao 22, do 1 Samuel. Olha aqui. 13, 16. Capítulo 13. Versículo 16. Olha o que vai dizer. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com ele ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micamás. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, outro foi para Ofra e outro foi para Sual. Outro foi para o oeste, Bet-Aron, e o terceiro para a fronteira do vale de Zeboim. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel. Quer dizer, eles não tinham armas, não tinham espada para lutar. A arma que se lutava era espada, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Quer dizer, o exército de Israel não tinha nem lança para lutar, nem espada para lutar. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha que levá-los a um ferreiro do filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata. E para afiar um machado, uma foice, uma ponta de ferro de vara de tocar os bois, 4 gramas, quer dizer, caro demais. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul, o pai, e Jonatas, o filho. Essa era a situação do povo de Israel, cercado pelos filisteus, sem ter uma arma na mão, um exército totalmente desprovido de arma. Houve o desarmamento, houve uma lei do desarmamento, e eles foram desarmados, ficaram sem arma nenhuma. E agora o que está acontecendo? Eles têm que lutar contra os filisteus. Há uma grande guerra pela frente. Só Saul e só Jonatas têm arma na mão. E nós vamos entrar na história, na grande história do Jonatas. Nesse meio tempo, os filhos, aliás, deixa eu pegar 14:1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer.
Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migron, junto com 600 homens. Jonatas levantou, chamou um escudeiro dele, alguém que pudesse ir com ele, e disse: vamos ao destacamento dos filisteus. Vamos onde eles estão reunidos. Só 2. Saul tem 600 homens assentados debaixo do pé de romã. E Jonatas tem apenas 2 para lutar contra um exército tremendo na sua vida. A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre coragem é que se nós quisermos vencer na vida, não adianta a gente ficar sentado debaixo de uma árvore enquanto a batalha nos é posta à nossa frente. Se nós queremos vencer na vida, não adianta ficar esperando o momento certo ou oportuno. Nós temos que agir. Temos que fazer como Jonatas. Vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. O que Saul fazia? Sentado, esperando acontecer o momento certo. Sentado, esperando acontecer um grande milagre. O que faz Jonatas? Vamos à luta. Amados, a vida é assim. Há um texto que eu gosto muito, não precisa nem abrir, está em Eclesiastes 9:10. Esse texto diz o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme a tua força. Porque na sepultura para onde você vai, não há entendimento, não há força, não há talento, não há sabedoria. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Tudo que você tiver que fazer, ouse lutar e fazer agora. Sabe por quê? Porque se você ficar esperando a oportunidade, ou ficar esperando estar pronto, estar capacitado para fazer algo, você nunca fará algo. Você muitas vezes sai e luta por algumas coisas, sabendo que você pode enfrentar com muita coragem. Sabendo que Deus dá a coragem para que você possa vencer. Deus nunca chama os capacitados, mas Deus capacita os que se oferecem a Ele. Deus capacita os escolhidos por Ele. Muitas pessoas ficam assim: o que é que Deus quer que eu faça na minha vida? E fica a vida toda perguntando a Deus o que é que Deus quer que Ele faça. Qual a missão que Deus tem ou Deus quer para a minha vida? Que missão que eu devo fazer? Qual a missão que Deus quer que eu ocupo? Na verdade, Deus não quer que você passe a vida toda perguntando o que eu devo fazer. Porque todos os dias na sua vida aparecem situações nas quais você deve agir e fazer alguma coisa. Você não precisa de um chamado de Deus específico para fazer qualquer coisa. Porque todos os dias você tem um chamado da vida para você fazer alguma coisa. Tem muita gente que acha que Deus vai descer do céu, colocar um anjo e explicar nos mínimos detalhes tudo o que você tem que fazer. Não é verdadeiro isso. Deus dá sabedoria para você. Deus dá sabedoria e você não precisa orar a Deus para comprar um tênis, por exemplo. Eu vou comprar um tênis, então eu vou jejuar e orar e perguntar para Deus qual loja que eu compro, quantas vezes eu compro e que cor que eu compro. Não, Deus deu para você sabedoria. Você sabe o dinheiro que você tem, quantas vezes você pode dividir, qual loja que você pode comprar, você pode comprar um tênis. Como Deus também dá sabedoria para você pedir um emprego para qualquer lugar. Como Deus dá sabedoria para você agir no dia a dia da sua vida. Você não precisa pedir a Deus, porque Deus já deu direção para você agir. Então são coisas tão claras para você, que simplesmente você tem que agir, sabendo que esta é a vontade de Deus para você, agir. O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu faça tudo aquilo que está ao meu redor, aquilo que vem à minha mão para fazer. E o que vem à mão para fazer pode ser educar um filho, pode ser cuidar de um idoso, pode ser cuidar de alguém doente, pode ser consolar alguém que está em crise, pode ser estender a mão alguém que está depressivo. Vir a mão para fazer pode ser ajudar um idoso, uma velhinha, pode ser contribuir com alguém que pouco tem, pode ser levar uma cesta básica. Tudo quanto te vier a mão para fazer, tudo que vem até você é obra de Deus, é bênção de Deus. Deus sempre tem uma tarefa à sua mão.
Deus sempre tem uma tarefa para você. Pode ser uma grande obra ou uma pequena obra. Pode ser algo heróico e pode ser algo não heróico. Talvez seja um trabalho que você pense ser abaixo da dignidade. Até mesmo alguma coisa que você considera servil. Mas Deus te colocou ali para fazer esse trabalho. A Bíblia está recheada de histórias, de exemplos de pessoas que fizeram um pequeno trabalho e que foi significante para a história bíblica. Por exemplo, a Bíblia diz que havia, em 2 Reis, capítulo número 5, um homem chamado Naamã. Era leproso, tinha uma grande lepra, e na sua casa trabalhava uma empregada doméstica, uma garota de 12 ou 13 anos de idade, uma pré-adolescente, e ela via que o Naamã estava leproso, e ela disse: se você for até a minha igreja e pedir oração para o meu pastor ou para o profeta, ele vai orar e curar a sua vida. Simplesmente, ela foi um canal para orientar o Naamã para que pudesse alguém orar com ele. Quando Paulo se converteu, Deus disse a Ananias: vá à rua chamada direita e ore por Paulo. O Ananias sumiu da Bíblia, ninguém sabe onde está Ananias. Ele foi importantíssimo na contribuição para ajudar na conversão do Paulo. Quando Jesus precisava usar o cenáculo para a última ceia, houve um homem que ficou na porta do cenáculo e Jesus disse aos discípulos: ide, e quando vocês chegarem em Jerusalém, encontrarão um homem numa sala e digam para ele: meu mestre vai usar essa sala. Ele ficou ali esperando que os discípulos chegassem e pudessem usar a sala. E mais um exemplo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus destacou um cara que ficou segurando um jumento para que Jesus montasse no jumento. Quando Jesus chegou na entrada de Jerusalém, aquele moço disse: esse jumento é para o meu Senhor. Ele foi importante, ele foi essencial. 4 jovens pegam um paralítico, colocam em cima do teto e descem para que Jesus possa curá-los. Qual é o nome desses homens? Ninguém sabe, mas foi de real importância para curar um paralítico. A sua tarefa pode ser pequena, mas pode ser importantíssima demais. Diz a história em Chicago que quando Moody pregava e multidões se convertiam com Moody, debaixo da onde Moody pregava, havia 2 velhinhas e 2 senhoras que oravam constantemente por Moody. Moody descobriu que havia 2 velhinhas ali embaixo. Ele um dia desceu e falou com elas: o que vocês fazem aqui? Por que vocês não ficam ouvindo a palavra? As 2 velhinhas disseram: nós estamos orando para que Deus te use para curar vidas. Moody disse: ore mais por mim. 2 velhinhas, simples velhinhas, mas que foram importantes no ministério de Moody. A sua tarefa pode não ser grande, mas pode ser importantíssima demais. Onde está a história de Moisés? A história de Moisés existe porque a sua mãe Joquebede resolveu colocá-lo num cesto, betumou com piche, jogou na água para que ninguém matasse seu filho. Se não fosse a mãe de Moisés, Moisés não estaria vivo. São coisas pequenas na vida. Ah, mas Deus quer que eu faça o quê? Se você cuidar muito bem do seu filho, da sua filha, do seu lar, você está de parabéns. Você está preparando alguém para a vida. Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, mais de 100 coisas, como a luz, por exemplo, microfone, telégrafo e outras coisas mais, foi para a escola. Quando chegou na escola, a professora disse: ó, você vai para casa porque você não tem condição de aprender. Você tem dificuldade de aprendizado. Você tem muito problema com o aprendizado. Volta para casa. A mãe de Thomas Edison soube disso e disse para Thomas Edison: eu não aceito o diagnóstico dessa escola. Você não tem TDAH. E eu vou te ensinar. E todos os dias a mãe de Thomas Edison estudava com ele, ensinava com ele, e Thomas Edison virou um dos maiores inventores do mundo, porque a sua mãe não desistiu dele. Qual o nome da sua mãe? Não sei, mas sei que Thomas Edison foi um grande revolucionário, porque uma mulher resolveu investir nele. Amado, por detrás de grandes coisas existem pequenas obras importantes.
Zacarias diz: não despreze as pequenas coisas. Não desprezes as pequenas coisas. Quem diria que um garoto ruivo, pequeno, 1,60 m de altura, poderia pegar uma pedra e uma funda e jogar e derrotar um grande gigante Golias? Quem poderia pensar nisso? Moisés tinha um cajado na mão e Deus usou com esse cajado. Davi tinha uma funda, Sansão tinha uma queixada de jumento. Apareceu os filisteus para destruir Sansão. Sansão não sabia como lutar, como derrotar, bichos perseguindo Sansão. Sansão olhou para o chão e viu uma queixada de jumento, e com ela derrotou os inimigos. O que ele tinha? Uma queixada de jumento. Raabe foi liberta porque colocou um cordão na sua porta e no seu muro. Um cordão libertou Raabe. Maria tinha um pouco de unguento e ungiu os pés de Jesus Cristo. Arão tinha uma vara. E Dorcas, para eu concluir aqui com você. Dorcas, no Novo Testamento, ela servia a Deus com uma agulha. Ela tecia a roupa, ela costurava a roupa, ela fazia lençol, ela serviu a Deus com uma agulha. O importante não é a obra que você faz, é a utilidade que você tem naquilo que Deus quer usar a sua vida. Para você chegar aqui hoje, nós precisamos de um zelador que ligue as luzes, que acenda, coloque o ar-condicionado para funcionar, que abra as portas, de um atendente para cá, de um porteiro para lá, de alguém que guarda o seu carro. Tudo isso é feito porque várias pessoas estão servindo para que o sistema dê certo. Jonatas é um homem que me ensina o seguinte: e se eu quero vencer na vida, não adianta ficar sentado esperando com que as coisas aconteçam. Se eu quero vencer na vida, eu preciso ir à luta. Está desempregado? Mande currículo. Não, mas eu estou orando para Deus mandar um emprego. Vai morrer de fome. Manda currículo. Mande currículo, onde quer que for. Vá atrás. Você quer fazer um concurso? Ah, mas eu quero fazer um concurso, mas eu tenho medo de reprovar. Se você reprovou, você reprovou. Mas você tentou. Ah, eu quero uma coisa, mas eu tenho medo de não conseguir. Irmãos, de cada 10 tentativas nossas, 7 nós falhamos. Cada 10 tentativas nossas, 7 são falhas. Nós erramos mais do que acertamos, mas um dia nós acertamos. Eu tenho vontade de um dia ganhar na telecena. Você já jogou? Não precisa jogar não, por favor. Você já jogou na telecena? Já jogou? Não, um dia eu quero jogar. Jogue! Não precisa jogar, mas jogar dá o dízimo para a igreja. Como é que você quer que as coisas aconteçam se você está sentado debaixo de uma romã? Com 600 homens. Se eu quero vencer na vida, eu tenho que tomar iniciativas. Foi o que Saul disse. Olha aqui. Entre eles estava Aías, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Acabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Segunda dica importante: quando você for fazer uma coisa, não fale para ninguém. Quando você for abrir um negócio, não fale para ninguém. Primeiro você faça, depois você fale. Porque quando você fala, você cria inimizade. Você cria gente invejosa. Você cria gente que vai destruir o teu sonho, vai falar que não vai dar certo, que vai negativar o teu sonho. Então primeiro você faz, você vai. Você não precisa compartilhar. Irmãos, orem por mim, porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego na maior empresa da região, e eu vou passar a ganhar 35 mil reais por mês, quando eu ganho só 1.500. Orem por mim, porque amanhã eu hei de conseguir. Vão orar por você, Senhor. Não fale, segura, fica quieto, realiza o teu sonho, vá à frente, preste o teu concurso, preste o teu vestibular. Depois que você conseguir, você chega e conta a bênção.
Quanto mais você ficar calado no que se refere aos teus sonhos, mais garantia de sucesso. Lembra de José, foi contar os sonhos para os seus irmãos, tudo deu errado. Tem muita gente de olho na tua bênção. E se você conta a bênção antecipada, eles roubam a tua bênção. Jonas foi sábio, foi inteligente. O que ele faz? Ninguém percebeu que Jonas havia... Sabe por que ninguém percebeu? Porque se Jonatas falasse para o seu pai ou para alguém, eu vou lutar contra os filisteus, que são milhares, o que eles diriam para Jonatas? Não vá. Como é que um só vai vencer milhares? Você vai perder a batalha. As pessoas são negativistas, são pessimistas, não creem no teu sonho. Se você quer cumprir o teu sonho, você tem que crer no teu sonho. Você tem que lutar por aquilo que você quer, não esperar do outro o apoio. Nem sempre o outro vai apoiar você. Jonatas saiu. Foi uma aventura de fé, irmãos. Foi um risco de fé. Foi viver pela fé. Escuta uma coisa importante. Viver a vida é viver correndo riscos. Viver a vida é viver pela fé. Viver a vida é, nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós vamos lutar, batalhar, guerrear. Nós vamos tentar com a bênção e a graça de Deus. Viver é correr riscos. Viver é continuar, é perseguir. Jonatas foi arrojado demais. Já vou mostrar para vocês sobre isso. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar entre dois penhascos. Um se chamava Bozês e outro Sené. Um ficava ao norte, em Miquimás, e outro ao sul. Jonatas disse ao seu escudeiro, outra coisa importante. Você quer vencer na vida? Você precisa de alguém no qual você possa confiar e orar por você, e torcer por você, e estar com você, e jejuar com você, e dizer, nós estamos juntos, eu estou contigo, seja o que for que vem pela frente. Pode ser o teu marido, pode ser a tua mulher, pode ser um amigo próximo, pode ser alguém que você possa confiar a tua vida, que você possa contar os teus segredos, que você possa acreditar que aquela pessoa torce por você. É difícil hoje em dia isso, viu, gente? Quando você vai para a desgraça, fulano quebrou a perna, fulano arrebentou a cabeça, fulano quebrou a clavícula, fulano perdeu o emprego. Oh, meu Deus, um monte de gente lá, coitado. Mas fulano ganhou na telecena 500 milhões. Misericórdia, meu Deus. E eu? Fulano conseguiu um emprego novo, a empresa do fulano triplicou o tamanho, ele está ganhando horrores. Meu Deus amado. Quando vai fechar essa empresa? É aquele tipo de gente assim, ó, quanto pior, melhor. Cuidado, cuidado. Jonatas tinha o seu escudeiro. Olha o que ele disse: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará. Olha aqui, gente. O Jonatas não tinha nenhuma palavra de Deus para lutar. O Jonatas tinha iniciativa. O Jonatas tinha coragem. Em nenhum momento Deus falou para lutar contra os filisteus. Ele resolveu lutar. E disse mais: quem sabe o Senhor nos ajudará. Pois nada pode deter o Senhor. Deus pode vencer com muitos e Deus pode vencer com alguns poucos. Terceira coisa do Jonatas, ele tinha convicção de que servia um Deus vitorioso. Olha o que Jonatas disse: nós somos em dois, mas dois com Deus é a maioria absoluta. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos vencer, nós podemos superar, porque com Deus, não importa se o exército é grande ou é pequeno, com Deus, Deus pode, num dia, destruir os inimigos de Deus. Deus fez com que Josafá, numa noite, com rei Ezequias, numa noite, um anjo destruiu 185 mil inimigos. Deus é Deus, amados. A melhor pessoa que você precisa contar na sua vida é com a graça e com a bênção de Deus. Por isso que eu digo sempre assim: se Deus é por nós,
Ninguém pode ser contra nós. Mas se Deus não é por nós, não adianta tentar, não adianta prosseguir, não adianta ir à frente. Precisamos da bênção de Deus em tudo quanto fizermos. Jonatas disse, nós vamos. E ó, o que diz o seu escudeiro? Faça o que bem lhe parecer. Eu seguirei para onde o Senhor foi. Como coisa linda é essa? Quando você tem alguém que diz assim para você, onde você for, o que você fizer, eu estou contigo. Eu vou te apoiar, eu vou te abençoar, eu vou orar por você, eu vou interceder por você. Se não deu certo, nós estamos juntos. Se deu certo, nós estamos juntos. Nós vamos lutar. Marido e mulher poderia ser muito bem isso. A mulher diz, vou abrir uma empresa, vou fazer alguma coisa, vou vender alguma coisa, vou trabalhar. Bem, estou contigo, vou do seu lado, vou investir em você, estou torcendo por você. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher não são dois, os dois são uma só carne. A vitória de um é a vitória do outro. Tem homem que fica bravo quando a mulher ganha mais do que ele. Oh Deus! Ah, mas ela ganha 8 mil por mês, eu ganho só 1.500. Oh Deus, abençoa que ela ganhe bastante, para eu gastar também um pouco. Irmãos, não há competição entre homem e mulher. O que existe é a luta de um é a luta do outro. A dor de um é a dor do outro. A batalha de um é a batalha do outro. E a vitória de um é a vitória do outro. Amém? Faça o que bem parecer melhor, e eu vou estar com você, eu vou seguir com você, eu vou apoiar você, eu vou ajudar você, e nós vamos vencer juntos. Irmãos, terrível quando na própria família, marido e mulher são inimigos, competem e não compartilham. Vai continuar, Jonatas? Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fique onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Ele pediu um sinal. Eu vou pedir um sinal. Que sinal que ele pediu? Mas se disserem, suba até nós aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal de que o Senhor vai nos dar vitória. Presta uma coisa importante. Quando Jonatas saiu, ele não tinha uma ordem clara de Deus. Ele tinha um desejo. Ele tinha a intenção. Ele tinha a coragem. Ele não tinha uma ordem clara de Deus. Mas quando ele começa a andar, ele diz, eu preciso que Deus me dê um sinal de que este é o caminho que tem que seguir. Então eu vou pedir que Deus me dê um sinal. Que Ele me mostre que isto é a sua vontade. Muitas vezes em nossa luta, nós precisamos parar e dizer, Senhor, estou certo, estou andando na tua vontade, este é o teu querer, o Senhor está comigo nisso, porque se o Senhor estiver comigo nisso, eu vou ter vitória. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu não quero continuar para frente. Eu não vou adiante, eu não vou dar um passo sequer à frente, sem que o Senhor me oriente, e sem que o Senhor diga, eu estou com você. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Será que é a vontade do Senhor, ou não é a vontade do Senhor? Será que Deus está nisso, ou não está nisso? Será que Deus abriu essa porta, ou não abriu essa porta? Então eu vou pedir um sinal. Quando Gideão foi lutar, ele pediu um sinal claro para Deus. E disse, Deus, se é para que eu lute contra os medianitas, que chova em todo lugar, mas neste novelo de lã, não chova. Deus fez isso. Dia seguinte ele disse, Senhor, se é para eu lutar contra os medianitas, inverta o negócio. Que chova no novelo de lã, mas ao redor não. E Deus fez isso com Gideão. Deus deixou um sinal muito claro de que esta é a vontade. Porque, irmãos, quando você começa algo com Deus, ou começa a fazer algo, e não tem a convicção de que Deus está te direcionando para aquilo, no meio você desiste. O que mantém a gente consistente, em meio à luta e à dor, é a convicção de que Deus está conosco. Se não houver convicção, você pula do barco. Você não resiste, não suporta. Jonatas pediu um sinal.
Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Coragem para mim, gente, é nós sairmos dos buracos que nós nos escondemos. Coragem para mim, gente, é a gente botar a cara. Coragem para mim, gente, é nós não termos um espírito de covardia, de medo, mas temos um espírito que nos coloca diante da vida. Se nós nos calarmos, as coisas ruins vão acontecer. Querem muitas vezes nos calar para que nós não possamos levantar contra coisas maldosas e malignas. Hoje vivemos um tempo no nosso país e quem não acredita ou não está de acordo com o grupo dominante ou o sistema dominante, ele é calado. Ele é calado. Nós precisamos sair dos buracos, colocar a cara a tapa, ter coragem para expressar, ter coragem para dizer a nossa fé, ter ousadia para enfrentar o que vem pela frente. Não nos escondemos, escapamos ou fingimos estarmos em nossos buracos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui. Olha o que Jonatas pediu. Se eles falarem, subam até aqui, é o sinal de que Deus está conosco. Deus confirmou. Sabe, chega uma hora que Deus confirma a vontade dele para a sua vida. Eu sou uma pessoa que, quando eu intento fazer algo para Deus, eu oro. E eu peço que Deus dê uma direção, dê uma orientação, que Deus deixe claro de que aquilo é a vontade dele, porque eu não quero perder tempo, não quero quebrar a cabeça. Às vezes eu começo a fazer algo e eu estou pedindo, perguntando para Deus, orando nas minhas madrugadas, para que Deus me oriente, me dirija, mostre o que tem que fazer. Às vezes demora, mas chega uma hora que Deus diz: é isso que eu quero para a sua vida. Jonatas tem a confirmação de que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. Parece uma coisa importante, querido. 2023 está aqui, ó. Não seja uma pessoa que chega para Deus e coloca os teus planos e diga: Senhor, abençoa os meus planos. Não, seja uma pessoa que chega para Deus e diga: quais são os teus planos, porque nos teus planos estão as tuas bênçãos. A Bíblia diz em Provérbios 16, o homem faz um plano, mas a resposta final vem da boca de Deus. Às vezes você tem plano de ir embora. Aqui tem várias pessoas da igreja que tem quase um passaporte para ir morar fora. Canadá, Estados Unidos, Europa, tem um plano, tem um propósito. Então ele tem um plano, tem um objetivo, mas a resposta final vem da boca de Deus. Um casal da igreja vendeu todos os bens que possuía. Vendeu guarda-roupa, vendeu cozinha, sala, televisão, vendeu tudo, porque estavam com o passaporte tudo prontinho para ir para o Japão. Tudo arrumadinho. Venderam tudo, dinheiro no bolso. Quando foram para ir para o Japão, foi barrado. Não foram para o Japão. Depois de 2 anos, Deus de novo abriu a porta, hoje estão no Japão. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo, Deus tem a hora, Deus tem o momento. E o que você precisa dizer: Senhor, dá um sinal de que esta é a tua vontade. Eu não ouso fazer nada sem que Deus diga: esta é a minha vontade, este é o meu querer. As pessoas dizem assim: você não tem vontade de mudar fora do Brasil, ir para os Estados Unidos ou para outro país? Primeiro, eu estou velho já. Segundo lugar, como que eu vou para qualquer lugar sem que Deus me oriente? Sem que Deus me dirija? Sem que Deus diga: esta é a minha vontade? Como que eu posso querer ir para qualquer lugar do mundo sem a vontade de Deus? E se eu estiver em qualquer lugar sem a vontade de Deus, não é bênção, é maldição. Por isso eu tenho que orar: Pai nosso, o pão nosso, o Deus nosso, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venham, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas nossas mãos. Ele teve convicção: a vitória é nossa.
Sabe o que é gostoso, gente? Quando você começa a andar com Deus, mesmo que as dificuldades estejam à sua frente, você tem convicção de que a vitória vai ser sua. O momento é difícil, a situação é difícil, mas Deus dará a vitória. Creia nisso. Se Deus falou para você, a vitória virá. Hoje alguém me falou assim, por que eu faço tantas profecias sobre o Brasil e parece que nenhuma se cumpriu? Espera um pouquinho só. Nenhuma não. Deus sabe o tempo de todas as coisas acontecerem. Deus é fiel. Ah, mas Deus falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Espere o tempo de Deus. Mas esse negócio de avivamento, o Senhor prega, as pessoas pregam avivamento, não veio, uma hora virá, Deus dará vitória ao seu povo. Amém? Nós ainda voltaremos com júbilo e com alegria, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher em nome de Jesus. Amém? Jonatas disse, o Senhor nos entregou. Eu vou ser profeta para você essa noite. Nesta luta que você está passando, nessa dificuldade que você atravessa, o Senhor está dizendo, eu já dei vitória para você. Conquista, a vitória é sua. Amém? Quem pode dizer amém? Aleluia. Então subiram usando os pés e as mãos. Gente, são 2 montes enormes. Os caras estão cavando com pé e com mão, subindo nas costas. Os caras têm que ser macho pra caramba, gente. Sabe o que acontece aqui? Quando nós temos coragem e quando nós lutamos por algo, não pense que a bênção de Deus é algo fácil para se conquistar. Não, senhores. Eu já preguei um dia atrás para vocês. Deus mandava o maná para o povo, não é isso? O que eles tinham que fazer com o maná? Limpar, lavar, abrir, cozinhar e fazer pão. Quando o povo chegou na terra de Canaã, que mana leite e mel, o que aconteceu com o maná? Acabou o maná. Por que acabou o maná? Porque agora vocês vão ter que plantar e colher. Ah, mas a Bíblia diz que na terra de Canaã tem leite. Mas para pegar, aliás, tem mel. Para pegar o mel, que você tem que fazer o quê? Subir lá e pegar. Mas tem leite. Para fazer leite, tem que pegar a vaca e tirar o leite. E tem que fazer certinho, porque não fazer certinho não dá leite. Isso acontece, gente? As bênçãos de Deus são maravilhosas. Mas ela tem um preço para nós pagarmos. Os caras estão subindo as ladeiras. Jonas derrubava os filisteus e atrás dele o moço matava. O Jonas pegava um filisteu, derrubava, o cara matava. E só os 2 lutando contra muitos filisteus. Gente, 2 pessoas unidas no propósito pode fazer muito mais do que 100 pessoas dispersas. A Bíblia diz, se 2 estiverem juntos, se 2 andarem juntos, haverá vitória para essa família. Se 2 de vocês orarem e concordarem, eu vou abençoar vocês. Há um poder na união. E o diabo quer destruir a união. Quando o casal ora unido, quando o casal planeja unido, quando o casal anda unido, vai ter vitória. Sabe o que o diabo quer fazer? Desunir o casal, desunir a família, desunir a igreja. Porque quanto mais desunidos forem o povo, mais o diabo vai deitar e rolar. Quando eles forem um, o mundo saberá que eu sou o rei, o Senhor, e o mundo crerá que tu me enviaste. Quando um está contra o outro, quando um, ao invés de compartilhar, começa a competir um com o outro, não há reino que prevaleça. Unidade é essencial para qualquer avivamento, despertamento e para a família ser bem sucedida e vitoriosa. Casal que ora unido, vence unido. Casal que clama unido, vence unido. Não sei porque eu estou dando uma tônica para casal essa noite, mas casais, orem juntos, ajoelhem, dobrem, clamem, intercedam juntos um com o outro. Deus dará vitória gloriosa a vocês. Aleluia. Jonas subia, derrubava um, o escudeiro matava. 14, mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteus.
tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. Olha aqui, uma coisa importante. Quando você toma uma atitude, quando você age, Deus começa a agir por você, e Deus faz com que o teu inimigo entre em terror, porque Deus vai afastar da sua vida o inimigo. Olha só, a atitude e a coragem de Jonas fez com que Deus fizesse um grande terremoto e dispersasse o inimigo. Às vezes na Bíblia, irmãos, os milagres aconteceram porque as pessoas tomaram atitude. Olha, vamos ver a Bíblia. Havia um cara no templo com a mão mirrada, encolhida. Jesus chegou para o cara e diz assim: estende a tua mão. Ele não chegou e passou óleo, e untou, e passou a mão, e tocou no homem. Ele simplesmente disse: estenda a mão. O cara estendeu a mão e foi curado. Havia um cego, Jesus disse: veja, e ele viu. Havia outro cego, Jesus disse: vai lavar-te no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Há um paralítico, Jesus disse: toma o teu leito e anda. Os milagres na Bíblia acontecem quando o homem e a mulher tomam uma atitude de coragem. O povo chegou perante o rio Jordão, o rio não estava aberto. Deus disse: pisa na água. Quando o povo pisou na água, as águas se abriram. Às vezes Deus está esperando uma atitude sua para o milagre acontecer. Você fica assim, orando. Gente, eu creio que nós devemos orar por milagres, mas eu creio que nós devemos ter atitudes para que o milagre aconteça. Olha para Marcos 2, não precisa abrir não. Marcos 2, está Jesus pregando em Cafarnaum, uma casa cheia, a redondeza cheia, traz um paralítico num leito. O cara não pode entrar, é paralítico e tem muita gente. O que eles fazem? Sobem no teto, abrem o teto e colocam o cara lá embaixo. A Bíblia diz em Marcos 2, e Jesus, vendo-lhes a fé de quem? Dos 4 amigos. Vendo-lhes a fé, disse: levanta, toma o teu leito e anda. A atitude deles trouxe milagre. Querido, querida, qual atitude você precisa tomar para que o milagre aconteça em sua vida? Às vezes a atitude que Deus quer de você é abandonar o pecado. Ou a atitude que Deus quer de você é que você jejue, que você entregue, que você leia a Bíblia. Ou alguma coisa que Deus quer da sua vida. Qual a atitude que você tem que tomar? E assim foi, naquela noite, naquele instante, quando os servos de Deus tomaram atitude, tiveram coragem, Deus entrou em ação, Deus agiu e houve um terremoto e todos sentiram de terror. Eu vou concluir. As sentinelas de Saul em Gibeá, em Benjamim, viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar. Agora, onde estava Saul? Sentado debaixo de uma romã. Ele e 600 homens. Bonitinho, né? 600 homens sentados e Jonas e o seu escudeiro lutando, 2 contra 600. Aí os exércitos de Saul viram que eles começaram a debandar. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram, viram que faltava Jonas. Então Saul gritou para Aías: traga o colete sacerdotal. Naquele tempo se usava o colete para saber a vontade do Senhor. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento aumentaram. Então Saul disse: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha. Presta atenção nisso. Você é profeta para você. Quando você toma uma atitude, Deus vai despertar pessoas que estão dormentes, que estão dormindo, que vão acordar para lutar com você a tua batalha. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que vê você batalhar, porque se der certo eu entro, se não der certo eu pulo fora. Jonas começou a lutar, Deus começou a abençoar. O que começou a acontecer? As pessoas que estavam dormindo foram despertadas. Deus despertou os outros quando viram a bênção de Deus nas mãos de Saul, nas mãos de Jonas. Quando você toma a atitude certa, quando você toma a atitude correta, Deus vai despertar pessoas que estão dormindo para lutar a batalha que você está batalhando. Irmãos, às vezes você começa a batalhar algo sozinho.
Mas de repente Deus começa a levantar uma multidão que vai começar a lutar com você. Às vezes é uma voz sozinha, é uma voz no meio de uma multidão que começa a falar, pregar, ensinar, daqui a pouco contagia um, contagia outro, e todos estão contaminados positivamente com essa voz profética. E assim foi. Saul se levantou e todo o exército foi. Até os hebreus que antes haviam deserdado por lado. Outra coisa importante, havia um grupo de pessoas que já estava do outro lado. Já tinha pulado fora, já estavam junto com os filisteus. Quando viram que Saul começou a lutar e que Jonatas vencia, esses que deserdaram e que foram para o lado dos filisteus, voltaram para o lado de Saul e de Jonatas. Deus é bom. Quando você começa a vencer, Deus desperta os acomodados e Deus faz com que aqueles que já estão do outro lado voltem para este lado. Deus é bom. Tudo por causa da sua atitude, do seu comportamento, da sua postura, da sua coragem. Às vezes, uma pessoa na família se converte. Através dele, Deus converte um, Deus converte outro. Converte o pai de santo, a mãe de santo, o macumbeiro, o patifeiro. E todos começam a se converter, porque um se converteu. E através de um, Deus salva a família toda. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu nunca me esqueço do Itamar. O Itamar era um general, quase general, trabalhava no Mato Grosso. O Itamar teve uma doença de uma esclerose do seu corpo todo, que paralisou o seu corpo. Itamar, no auge da sua juventude, os seus 20 e poucos anos de idade, ele teve uma paralisia toda. E ele só movia os olhos e movia um pouco a perna. O Itamar ficou numa cama, num leito, como morto. Usava fralda, tinha que dar banho nele várias vezes por dia. O Itamar não falava. O Itamar só falava por meio de gestos. Então, quando eu comecei a visitar o Itamar, ele era filho de mãe católica, filho de pai católico. O tio dele era padre católico, outro era padre franciscano, uma idolatria toda. E eu comecei a visitar o Itamar. Como que eu conversava com o Itamar? Eu pegava um papel e soletrava, letra por letra. A, B, C, D, E. Quando eu chegava no E, ele me mexia o pé. Então eu escrevia E. U, eu. E aí ia e formava uma frase com o que ele queria dizer. E aí ele fazia. E claro, ficava 2, 3 horas conversando com o Itamar. Até que um dia o Itamar resolveu, com choro no lágrima, nos olhos, render-se a Jesus Cristo. O Itamar se converteu. A avó se converteu. O tio deixou a batina. Toda a sua família se converteu ao Evangelho por causa da dor de Itamar. Um homem tocou toda uma família. Amados, é isto. Às vezes você quer mudar o todo, e Deus não muda o todo. Deus muda uma parte, para que uma parte se interaja e mude o todo. Às vezes teu marido não foi transformado, porque você precisa ser transformada. Deus muda você. E ao invés de você pedir, muda a minha família, você vai orar diferente. Muda-me, a mim. Porque quando o Senhor começar a mudar a mim, o Senhor muda todos que estão ao meu redor. Mas presta atenção numa coisa importante. Nós funcionamos numa engrenagem. É um dente com outro dente. É uma engrenagem. Quando uma engrenagem começa a funcionar, a outra vai funcionando. Uma após outra. É assim que somos nós. Um se converte, Deus toca no outro, Deus toca no outro, e vai modificando, e vai restaurando. Deus é assim. Tudo começa com você. Tudo começa com a sua vida. Amém? Muda você. Vou concluir com você. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até Bet-Avém. O que eu quero dizer com isso? Todos foram movidos, todos foram transformados, todos foram tocados por causa de um homem que ousou ter coragem.
Eu vou te perguntar nessa noite, querido e querida, em nome de Jesus, qual é a coragem que Deus tem para a sua vida? Onde Deus quer que você atue? Onde Deus quer que você haja? Qual a atitude que você precisa tomar para que tudo ao seu redor comece a mudar? O que Deus quer de você? Tenha coragem, enfrente. Ah, mas meu patrão é muito duro. Deus muda o coração do teu patrão. Meu filho é insensível, Deus quebranta o teu filho. A minha mulher não me ouve, Deus pode transformar a tua mulher. Meu marido é empedernido, Deus quebra pessoas empedernidas. Deus modifica. Ah, mas a área profissional está fechada, as portas estão fechadas. Deus pode abrir porta onde não tem porta e criar uma porta para você, porque Deus é teu Deus. Em nome de Jesus, querido. Não dificulte o agir de Deus, tenha coragem. Ah, mas eu mandei currículo, não teve resposta. Mande mais currículo. Envie currículo. Envie, crie um Instagram com currículo, faça um LinkedIn, faça qualquer coisa. Lute para aquilo que você quer. Uma certa hora Deus vai te abrir essa porta. Não desista. Tenha coragem, não fique só orando. Ah, eu estou em casa, pastor, orando, pedindo que Deus me mande um marido. Irmão, acho que o teu marido está no Nordeste, vem de jegue. Vai chegar nunca na vida. Olha para o rapaz, dá uma piscadinha para ele. Uma piscadinha. Passa assim, como que tivesse meio endemoniada. Pisca para ele. Aí ele vai perguntar assim, parece que ela está meio doida essa mulher. Não, estou piscando. Manda um zap para ele. Passa perto dele para assim. Oi, tudo bem? Como você chama? Sebastião. Opa, eu sou Sebastiana. Oh, glória. Eu estou procurando uma tampa para minha panela. E dizia, eu estou procurando um caldeirão para minha tampa. Quem sabe dá certo? Vai, faz alguma coisa, paquera. É pecado paquerar? Não, não é pecado paquerar não. Mas aquela moça tão bonita, todo culto ela está lá sozinha, vai lá dar uma pescadinha para ela. Convida ela para tomar um sorvete, comer um doce, leva ela num restaurante. Eu não tenho dinheiro para restaurante, leva no hamburguero. Faz alguma coisa, vai morrer para titio, vai morrer para titia, porque não faz nada. Fique esperando. Eu quero que Deus mande o meu marido num cavalo de ouro, vai vir numa égua. Está me entendendo, gente? Faz alguma coisa, lute, tenha coragem, teste namoro. Mas se ela falar não, falou não, falou não. Falou não, ok, mas tentei. Falar para outra, mas se ela falar não, se todas falarem não, vai ter uma que vai falar sim. Porque para todos os olhos, caô, tem um óculos bom. Todo chinelo tem um pé torto. Vai ter alguém para você, vai dar certo uma hora. Mas você tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Estou brincando, é claro. Mas, gente, a gente fica muito assim, ai, eu quero que Deus me oriente qual loja tem que comprar a minha camiseta. Se aquela loja é ungida, não. Irmãos, Deus te deu inteligência, sabedoria, tenha coragem. A primeira namorada que eu tive, namorei pouco, viu? Deixando claro para vocês. A primeira namorada que eu tive, me pediu em namoro. Eu tive nem coragem para pedir namoro, eu tive coragem para pedir namoro. Mas, gente, a gente tem que parar com isso. Qual área da sua vida que você precisa ter coragem para mudar, para mover? Tenha coragem. Levante a cabeça. Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você. Fique em pé comigo. Pastor Auro, vem cá à frente, por favor. Eu quero pedir para o pastor orar pela sua vida. E você fique pensando agora, qual a área da sua vida esse ano que você vai ter que ter coragem para mudar. E começo de janeiro, até o fim desse ano, Deus vai mudar essa área em sua vida. Deus vai fazer um reboliço, naquilo que parece impossível, Deus vai fazer um reboliço. Você pode esperar. E Deus vai levantar pessoas que vão lutar com você. Eu vou pedir pastor Auro orar e profetizar na tua vida. Profetizar mudança a partir da sua coragem, em nome de Jesus. Ó Deus, nós viemos aqui nessa noite, ouvimos essa palavra,
E o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, porque nós precisávamos ouvir isso. Ó Deus, Senhor, tem muitas pessoas que entraram aqui nessa noite, que estavam precisando de coragem para tomar certas atitudes. Outras pessoas aqui entraram, ó Pai, porque estavam fazendo do seu jeito, fazendo do seu modo. E agora o Senhor quer mudar toda essa história. Nessa noite o Senhor está mudando a história, o rumo de certos acontecimentos, ó Deus, revertendo situações, para não fazer mais do jeito da tua força, mas na força do Senhor. Tem gente que entrou aqui cansado, desgastado, porque estava tentando fazer na força do seu braço. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai mostrar, vai revelar o seu poder nessa situação, nesta causa, ó Pai. O Senhor vai te dar ânimo, disposição, inteligência, sabedoria vindo do alto, para mudar essa circunstância, ó Pai. E se for preciso, o Senhor vai levantar pessoas, como o Senhor fez, Senhor, com Jonatas. O Senhor vai levantar escudeiros, pessoas para te ajudar, ó Deus, com coragem, a te fortalecer naqueles momentos que você mais precisar, em nome de Jesus, ó Pai. Porque o Senhor consegue levantar pessoas de onde nós muitas vezes nem imaginamos, ó Pai. O Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que às vezes a gente achava que não tinha condições nenhuma para nos ajudar. Muitas vezes o Senhor vem e nos surpreende em nome de Jesus. Eu peço nessa noite para que o Senhor venha surpreender estas vidas em nome de Jesus. Pessoas, Senhor, que achavam que estava tudo acabado, tudo arrasado. Mas nessa noite o Senhor vem e faz um milagre nessa situação em nome de Jesus. E eu quero declarar nessa noite que não será do teu jeito, não será do teu modo, não será da forma como você estava pensando, mas será do jeito e do modo do Senhor, que é muito melhor que o teu, que é muito melhor que o meu, que é muito melhor que o nosso, ó Pai. Então, em nome de Jesus, esteja atento ao mover de Deus e tenha coragem para tomar a iniciativa, tenha coragem para ir adiante daquilo que o Senhor está te mostrando nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, dê força, dê ânimo, dê disposição para que essa pessoa não retroceda, em nome de Jesus, ó Pai. Que essa pessoa possa tomar posição nesta noite, em nome de Jesus. Dê coragem, ó Deus. Ó Pai amado, dê coragem para que essa pessoa tome uma posição nesta noite, em nome de Jesus. E não recue. Os inimigos sim vão bater em retirada, em nome de Jesus. Os inimigos sim serão desbaratados, em nome de Jesus. Porque a vitória está sendo decretada, está sendo liberada nesta noite, em nome de Jesus, e pela fé, tome posse. Aleluias, aleluias. E em nome de Jesus, faça isso também em secreto. Muita coisa Deus está mostrando para você fazer em secreto, não revelando, até que a vitória chegue, em nome de Jesus. Amém e amém.